Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar esses 100 vídeos de compromisso com você falando sobre empreendedorismo e educação financeira. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar na terça-feira, vou estar falando sobre o tema de empreendedorismo e na quinta-feira eu colocarei no ar um vídeo falando sobre educação financeira, que é o tema voltado para as finanças, tá ok? Então vamos começar por aí. Já que vamos falar de empreendedorismo, vem a primeira pergunta desse vídeo, que é importante. Nesse vídeo eu vou lhe explicar por que empreender e os três motivos, as três razões fundamentais para você começar. Por que você tem que começar a empreender? Tá ok? Então, por que empreender? Então vamos apresentar para você o quadrante do fluxo de caixa. Esse quadrante do fluxo de caixas ele é dividido como as formas de renda que as pessoas podem ter. Ela pode ser um empregado, ela pode ser um autônomo, ou ela pode ser o dono de uma empresa, ou dono do negócio, ou ela pode ser um investidor. E dentro desses quadrantes, por exemplo, o empregado e o autônomo, ele está buscando o quê? Ele está buscando segurança. Já o dono de um negócio e o investidor, ele está buscando o que? Liberdade financeira. Por exemplo, o empregado, ele é uma pessoa que trabalha para o sistema. Ou seja, ele vende o seu tempo para uma pessoa que tem um negócio, né? Ele vende o seu tempo e recebe um salário em troca desse tempo vendido. Já o autônomo, ou seja, você faz parte do próprio sistema. Como explicar isso? Por exemplo, um dentista, um advogado, profissionais liberais, um médico, ele executa aquele trabalho e ele é dono do seu próprio negócio, mas ele está envolvido. Já o dono de uma empresa, você tem um sistema que trabalha para você. É um sistema que desenvolve e trabalha para você, onde você pode alavancar. Por exemplo, o dono de uma empresa que tem 10 funcionários. Ele trabalha as 8 horas dele, 10 funcionários trabalhando 8 horas, são 80 horas trabalhadas por dia. Vamos supor que ele ganhe 2 horas de cada funcionário por dia. Vezes 10 funcionários que ele tem, ele pode estar ganhando 20 horas de trabalho. Ele alavanca o seu tempo mais as 8 horas dele. Então é um sistema que trabalha para você. Agora o investidor é aquela pessoa que coloca o dinheiro para trabalhar. Ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Por exemplo, um empregado, ele trabalha por dinheiro. Já um investidor, ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Agora, para exemplificar exatamente esse quadrante, eu quero contar uma história para você. A história do Jorge. Tá? O Jorge era uma pessoa que morava na cidade de São Paulo e ele começou sendo um empregado. E ele tinha um sonho de se tornar um dentista. Mas ele começou trabalhando como um empregado, né? Ele trabalhava à noite no restaurante. E durante o dia ele fazia a faculdade, ele estudou muito e passou numa faculdade pública para aprender odontologia, que era aquilo que ele adorava e queria aprender. Com a ideia de no futuro construir um consultório para ele, um consultório próprio. Então, ou seja, ele fazia faculdade de manhã e à noite ele trabalhava nesse restaurante. Essa foi a primeira fase. Então ele era um empregado, onde ele recebia em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 entre o salário dele e mais gorjetas que o pessoal dava para ele, porque ele trabalhava como garçom em um restaurante. Essa é a primeira fase da história do Jorge. Na segunda fase, ele se formou em odontologia, tá? Ele se formou em odontologia e quando ele trabalhava nesse restaurante, ele conheceu um senhor que fazia investimento. Ele não era dentista, mas ele tinha um investimento onde ele tinha 10 salas que ele alugava, já com a cadeira do dentista, tudo pronto, ele alugava para 10 dentistas trabalharem, ele cobrava uma taxa mensal, né? E ele fez essa amizade com esse senhor e falou, olha, o dia que eu me formar, você vai alugar uma sala para mim, porque eu não vou ter dinheiro para começar comprando o meu consultório, então eu vou precisar de uma ajuda sua. E ficou combinado, certo? E assim que ele se formou,
ele se tornou muito amigo desse senhor que frequentava o restaurante, e esse senhor começou a alugar esse ponto para ele. Então ele trabalhava como dentista agora, já formado, com o que ele conseguiu com esse senhor? Ele conseguiu 6 meses de carência, sem pagar nada. Ele era uma pessoa muito legal e esse senhor gostou muito dele, falou, não, você vai ficar 6 meses de carência, depois você me paga, você entendeu? Assim que você começar a ter resultado. E aí o que ele fez? Ele pegou, alugou e começou a trabalhar como dentista, e de 10 a 15% de tudo que ele ganhou nesse tempo, ele passou a se tornar também um investidor. Ele começou a investir esse dinheiro para quê? Com o pensamento de se tornar, comprar um consultório, comprar uma cadeira, para ele não ter que pagar esse aluguel que ele pagava para esse investidor. Bom, na terceira fase, como ele ficou esses 6 meses, ele tinha uma necessidade. A necessidade dele era a seguinte: ele precisava ter a agenda dele lotada e ele precisava administrar muito bem o consultório dele. E ele acabou focando nisso e desenvolveu um método, porque ele percebeu que todos os dentistas em um congresso, uma das grandes dificuldades que eles tinham era, na realidade, administrar o consultório e, principalmente, ter uma agenda cheia com os clientes. E ele desenvolveu um método, certo? Um método que realizava isso. Aí, pesquisando na internet, ele descobriu uma forma dele poder fazer com que essa ideia que ele tinha, esse método que ele tinha para completar essa agenda, fizesse com que ele pudesse, através da internet, criar um produto que iria ensinar outros dentistas a administrar o consultório e a gerarem, terem as suas agendas lotadas, tá certo? Então o que ele fez? Descobriu na internet uma forma que ele podia vender a sua ideia. Então ele pegou, produziu esse curso, falou assim, não, eu vou ensinar passo a passo esse método que eu tenho resultado. Por quê? Ele descobriu que ele tinha agenda lotada. Então, com essa agenda lotada, ele começou a perceber que o tempo dele estava sendo tomado. Então, ele trabalhava tipo 8, 10 horas por dia, todo dia, e começou a trabalhar de sábado. Só que ele percebeu que o tempo era limitado. Ele não conseguia fazer mais do que aquele tempo que ele tinha. E ele falou assim, não, eu preciso arrumar uma outra forma de gerar renda. Aí ele criou, através deste método, através da internet, ele entrou na internet, buscou um marketing para encontrar uma audiência de dentistas que queriam conhecer esse método para preencher a sua agenda e para aprender a administrar. E fez um webinário na internet, e colocou lá e falou, olha pessoal, eu estou a fim de produzir um curso, esse curso vai ter 8 semanas, tá? E esse curso vai ser um investimento que você vai fazer de R$600, tá bom? E vai ser assim, você começa o curso, eu te dou uma garantia de 30 dias, ou seja, de 4 semanas, que você vai completar metade do curso. Se você perceber que esse curso não é para você, não te ajudar, você pode me mandar um e-mail em 30 dias que eu devolvo todo o dinheiro para você. Porque eu só quero o dinheiro daquelas pessoas que realmente eu consegui ajudar. O que aconteceu? Ele pegou, colocou esse webinário, ele nem tinha o produto, mas ele tinha um método, ok? Ele tinha um método de que ele já tinha isso na prática. Ele botou esse webinário e, na realidade, ele começou a desenvolver, e no prazo de 1 ano e meio, ele conseguiu vender 2.000 cópias desse curso, desse treinamento. Ou seja, 2.000 cópias a R$600, ele fez um faturamento de R$1.200.000. E qual foi o investimento que ele teve? Ele teve um investimento, primeiro numa câmera que ele comprou para filmar e produzir o curso, uma ferramenta onde tinha página de captura, onde ele colocaria uma página de membros para ter esse curso, e um equipamento de som, para um gravador, para ter um som legal, para estar gravando, né? E passou para
2.000 dentistas, ou seja, alavancou. Aí com esse faturamento de 1.200.000, ele teve um investimento aí de 35 mil reais entre marketing, entre equipamentos que ele comprou. Imagina o lucro que ele teve. Aí o que ele fez? Seguindo a sequência, ele se tornou um investidor e um empreendedor digital, construiu salas e começou a alugar essas salas odontológicas. Aquilo que ele fazia no começo, que ele alugou daquele senhor, que era um investidor, ele alugou salas, se tornou um investidor e um empreendedor digital. Então ele acabou cobrindo todas as fases desse fluxo, desse quadrante de receitas. Ele foi empregado, ele foi autônomo, ele é dono do negócio e ele é um investidor. Então, dessa forma, eu acredito que você deve ter entendido as formas e o método de gerar rendas através desse fluxo de quadrante. Tá ok? E quais são os 3 motivos para você começar a empreender? Primeiro é para obter um fluxo de caixa desmensurado e próprio, ou seja, você construir um negócio próprio, você construir a sua liberdade financeira. Você vai ter um fluxo de caixa onde você vai ter receitas, as despesas e o faturamento, esse lucro, né? Vai gerar um fluxo de caixa positivo para você que vai levar à sua liberdade financeira. O segundo é para vender esse seu negócio. Você vai poder vender esse seu negócio a partir do momento que você começa a empreender. Por quê? Ele é diferente da situação de um empregado ou de um autônomo. Por exemplo, você não pode vender o seu emprego, mas você pode vender o seu negócio. E um autônomo, por exemplo, se ele tem um consultório dentário, geralmente ele vai poder vender para quem? Para dentistas, né? Nesse caso, então ele se torna limitado. Já o seu negócio é um negócio próprio, você é um construtor de negócios, um empreendedor, você pode vender ele para quem você quiser. E o terceiro motivo, você pode abrir o capital da empresa, tá? E ser um vendedor de ações. Ou seja, você vai vender ações, assim que foi feito por Bill Gates, assim que foi feito pela Microsoft, assim que foi feito pela Apple, assim que foi feito pelas maiores empresas do mundo. Eles abriram o capital e venderam as ações e se tornaram milionários, bilionários, tá certo? Então, esses são os 3 motivos para você começar a empreender e a forma que eu mostrei do fluxo do quadrante de renda, que é deste vídeo. Espero que você tenha gostado dessas informações. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Se você está no Facebook, você pode curtir e principalmente compartilhar com os seus amigos para que eles possam aprender. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. Ele é muito importante. Se você estiver no meu blog também, você tem condição de deixar o seu comentário para saber o que você achou dessas informações sobre por que empreender. A sua opinião ela é muito importante para nós, tá ok? Fique com Deus, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.